Por a inspiração dos pastores deste ministério aqui em Bauru e Translocal, o tema ou lema que foi estabelecido para este encontro é vida em comunidade, como nós já sabemos todos. Então, eu vou tomar um aspecto deste tema e intitulei assim em geral. Vou ter 3 pregações, hoje, amanhã à noite e domingo de manhã. Titulei tudo A Comunidade que Deus Quer. E estas palestras, reflexões, palavras, estão basadas na última conversa de Jesus com seus discípulos antes de sua morte. E isto está registrado em João, Evangelho de João, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. São 5 capítulos que está aí registrado a última conversa de Jesus com seus discípulos. Em verdade, 4 capítulos, e o 5º é a oração de Jesus ao Pai perante de seus discípulos. Todos sabemos que o Evangelho de João tem 21 capítulos. Os primeiros 12 capítulos relatam o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Depois, a partir do capítulo 13 ao 17, João gasta 5 capítulos, um bom espaço, para compartilhar o que aconteceu em poucas horas entre Jesus e seus discípulos. Depois, João 18 até 21, 4 capítulos, ele usa para narrar os acontecimentos finais, a história da paixão, morte, ressurreição e do aparecimento de Jesus a seus discípulos. Aquilo durou 43 dias. Então, eu quero sublinhar a importância que João dá a esta última conversa, que gasta 5 capítulos, ainda que João não dividiu em capítulos, mas para entendermos, 5 capítulos para um só dia, o que aconteceu naquelas poucas horas, nessa última conversa de Jesus. Então, é evidente que para João, o conteúdo de aquela conversa era muito, muito importante. Eu gosto de chamar esses capítulos o legado de Jesus a seus discípulos, pois é a última coisa que ele lhes comunicou antes de sua morte. Como um pai de família que, percebendo que está próxima a hora de sua morte, reúne a sua família, todos os seus filhos, esposa, para dar as recomendações finais. E aquilo se transforma, essas últimas palavras, como um legado último, valioso, importante para todos. Vamos a situar-nos
quando, como, em que circunstâncias Jesus teve essa conversa com seus discípulos. Jesus já sabia que sua hora tinha chegado e vai para Jerusalém. A entrada a Jerusalém não parecia predizer o que aconteceria em poucos dias. A multidão gritava: bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Mas os principais sacerdotes, contudo, já haviam concordado em matar a Jesus. Aquela semana chegou o dia da festa dos pães asmos, em que era necessário sacrificar o cordeiro da Páscoa. E Jesus procurou um espaço para ter intimidade com seus discípulos. O Evangelho de Lucas narra assim, vamos ler. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele les diz: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E assim aconteceu. Esta conversa acontece naquele cenáculo, naquela sala. A história deste encontro de Jesus com seus 12 discípulos está registrada nos 4 evangelhos. Mas o relato de João é único. João descreve palavras, frases, gestos, ações de Cristo de uma forma muito profunda. Deixa de lado alguns detalhes históricos para se referir ao mais transcendente. Neste encontro final de Jesus com os seus discípulos, ele, naquela intimidade, abre totalmente o seu coração para comunicar os anseios mais importantes e profundos que ele tem para a comunidade dos discípulos. Sua intenção foi marcá-los de um modo definitivo. Este é o legado mais precioso que lhes confiou. João, compreendendo tudo isto, dedicou a esta conversa, como já falamos, 5 capítulos em seu Evangelho. Que nestes dias o Espírito Santo seja derramado sobre todos nós.
espírito de sabedoria e de revelação, para que sob a ação poderosa da palavra de Jesus, sejamos todos transformados, incorporando a nossas vidas todos os aspectos deste valiosíssimo legado de Jesus. Veja bem, nós temos já ouvido sobre o projeto eterno de Deus, que Deus quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E isso temos estudado especialmente na epístola aos Efésios, aquele projeto eterno de Deus. Aqui Jesus abre seu coração e fala sobre o mesmo assunto, mas de um modo com palavras diferentes. Aqui Jesus fala sobre qualidade, quantidade e unidade. João capítulo 13 fala sobre a qualidade dos discípulos. João capítulo 15 fala sobre a quantidade, a multiplicação dos discípulos. E no capítulo 17, a oração de Jesus ora pela unidade, que todos sejam um, para que o mundo creia. Capítulo 13, 15, 17. Pulamos 14 e 16 intencionalmente, porque no 14 e 16 Jesus vai falar sobre o segredo que faz possível a qualidade, a quantidade e a unidade. Vai falar em capítulo 14 e 16. Então, esta noite vamos ver o primeiro ponto, a qualidade. Uma comunidade anterior? Não? É isso aí? Está aí? Pulou? Está bem. Faltou isso. Bom, o título desta primeira parte é uma comunidade de discípulos parecidos a Jesus. Esse, no capítulo 13, é o tema. Vamos ver. Vamos ler João, então, capítulo 13, os primeiros 11 versículos. João 13, os primeiros 11 versículos. Agora, convido a você não só ler ou ouvir esta história, sino entrar nesta história, junto com os 12, estar na mesma sala. Você pode usar sua imaginação. Entre comigo nesta sala onde ele se reuniu com seus 12 discípulos. E vamos a procurar reviver juntos a experiência de estar com Jesus, ouvindo suas palavras que saem de seu coração, e também assistindo o que lá acontece. Então vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo Jesus que o Pai todo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhes pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Lava-pés era um costume muito velho. Um costume muito velho, lavar os pés e as mãos antes de comer. Hoje só lavamos as mãos, mas naquele tempo e antigamente usavam sandálias, as ruas eram terra, pó, sujeira. E a forma de comer não era como as mesas que hoje temos, 75 centímetros de altura, e as cadeiras, sino eram mesas mais baixinhas, e eles se assentavam em, como chamam, travesseiros ou almofadas. Então os pés ficavam muito perto uns dos outros, então era necessário lavar os pés. Lembram quando 3 visitantes chegaram na casa de Abraão? Gênesis capítulo 18. Eram 3 anjos, e para ele eram 3 pessoas, convidou a sua casa e disse: mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo deste árvore, e vamos a preparar comida. Também no Antigo Testamento, no tabernáculo, no átrio do tabernáculo,
havia uma fonte de bronze, onde os sacerdotes, antes de entrar ao santuário, lá lavavam os pés e as mãos. Nos dias de Jesus, a costume tinha mudado um pouco. As famílias ricas tinham escravos, e um deles era encarregado de lavar os pés das visitas antes do jantar. E quando prepararam aquele cenáculo, estava todo para começar a comer, aquele escravo de aquela família não estava. Não sabemos porquê, mas não estava. E um momento difícil. O que fazemos? Comemos sem lavar os pés? E aí acontece um dos ensinos práticos de Jesus mais maravilhosos. Quando ninguém dos 12 se levantou para fazer esse trabalho, com toda a naturalidade, Jesus se levantou da mesa, tomou uma toalha, cingiu-se, água, e começou a lavar os pés, um por um, de seus discípulos. Todos ficaram imobilizados, ninguém abriu a boca, ninguém se levantou para dizer: Jesus, você não, deixa comigo, eu vou fazer. Mas quando chegou a Pedro, Pedro era muito extrovertido, não? Jesus, não, para com isso, comigo não. Você não me vai lavar os pés. E já limos, não vou abundar em detalhes, já limos, estava claro lá. E finalmente, Pedro tem que aceitar, porque se não lavo os teus pés, não terás parte comigo. E aí acabou toda a argumentação de Pedro, e Jesus lavou os pés também de Pedro. Era a tarefa do escravo de mais baixa categoria fazer isso. E Jesus fez. E aqui acontece, Jesus introduz uma coisa revolucionária. Se continuamos lendo a partir do versículo 12 a 17, vemos como foi isto. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e disseis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros.
porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vos também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Com seu exemplo, Jesus estabelece algo que quebra todos os paradigmas do Antigo Testamento e também dos dias de Jesus. Todos os costumes e culturas e todas as falsas hierarquias, e estabelece a marca que deve caracterizar a todos seus discípulos. Qual é? Servir. Servir aos outros. Ser o primeiro em servir. Não especular ficando quieto. Não especular ficando calado. Não especular esperando que outro vai primeiro. Sino levantar primeiro. Servir. Querido irmão, irmã, seja o primeiro em servir. Esta é a qualidade com a qual Jesus deu uma mensagem poderosa. Fazer os serviços mais simples, menos gratificantes, aqueles serviços que todos querem evitar. Servir aos irmãos, servir aos discípulos, servir a todos, até a Judas, porque Jesus lavou também os pés a Judas, sabendo que ele ia trair, retribuindo bem por mal. Jesus, em outra oportunidade, perguntou: quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve? Em todas as costumes, culturas, nações, o maior é quem está sentado à mesa. E o menor, o servente, o servo. Hoje não temos escravidão, mas temos serventes. São os que servem à mesa. Quem é o maior? Que está à mesa ou quem serve? E Jesus, como ninguém falou, ele respondeu sua pergunta: eu estou entre vós como quem serve. Amém? O pai quer ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém?
Sirvamos uns aos outros, primeiro em nossa casa. Temos uma herança cultural patriarcal. O pai senta à mesa, os filhos, quem serve é a mãe. Por quê? Todos comem, a mãe cozinhou, e todos saboreiam a comida, e quando acabaram, quem vai lavar a louça? A mãe. Por quê? Quem é maior? Querido irmão, se você é o cabeça de sua esposa, você é cabeça para cuidar dela, para fazer dela feliz, para proteger a ela. Quem é o maior? El que se senta à mesa ou quem serve? Seja você, querido irmão, o primeiro em servir. Amém? Cada vez que você volta a casa, muda a tua mentalidade. Entra a tua casa com este pensamento: agora eu entro a casa não para ser servido, sino para servir. Mas trabalhei todo dia, estou cansado. E ela não trabalhou todo dia? Não está cansada? Achou que mais? Então muda a casa, muda a família, se torna um céu na terra. Nossas brigas têm que ser brigas santas. Há brigas santas? Sim, há. Qual é? Deixa, querida, eu vou lavar. E a esposa diz: não, querido, não. Deixa, você senta, eu vou lavar. Essas são brigas santas. E se você é mais forte, você tem que ganhar. E os filhos se criam vendo isso. O exemplo dos pais que se amam e que servem com alegria uns aos outros. Amém? Não briga comigo. Se é briga santa, bem, vamos a brigar. Se você quer brigar, briga com Jesus, porque eu sou o ensinador da palavra de Jesus. Estou dizendo o que Jesus fez e Ele explicou. Eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Começa a praticar. Sejamos os primeiros em servir no trabalho. Não só em casa, também no trabalho. Lá temos que brilhar, ser diferentes, mostrar com nossas atitudes, nosso serviço, nosso amor, que somos discípulos de Jesus. Amém?
Sejamos servidores na igreja. Tem muitas tarefas para fazer. Eu vou esquivar. Não. Sejamos os primeiros em servir. Pai quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Este é o propósito eterno do Pai. Que sejamos uma comunidade de discípulos parecidos a Jesus. Eu convido hoje a você, meu irmão, minha irmã, a colocar o avental e faça um nó bem forte. Um nó bem forte. Nó. Nó, dizem nó. Bem forte. Para que seja nosso avental permanente. Sabe onde se coloca o avental? Aqui. Em nossa cabeça. Nossa atitude. Nossa disposição. Estou aqui para servir, não para ser servido. Amém? Vivamos as 24 horas do dia com o avental posto. Louvado seja o Senhor. Ora, quero, irmãos, progredir um pouco mais. Quero mostrar, tras esta cena simples, mais revolucionária de Jesus, ver um pouco que há nos bastidores. Você dizem bastidores, não? Backstage, né? Bastidores. E quero introduzir uma pergunta. Por que Jesus posso fazer isso, lavar os pés? Por que Jesus pode fazer isso? Por quê? Lavar os pés. Eu encontrei 3 razões. Primeiro, está no versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os ao fim. Até o fim. Até o fim. O amor é o maior mandamento e o motor que faz funcionar tudo na vida cristã. O amor nos motiva. Motivação. Motivar vem da palavra motor, motiva, impulsiona. Precisamos um motor, e o motor que impulsionou a Jesus foi o amor. Tendo amado aos seus, os amou até o fim. O amor imutável, até o fim. Até as últimas consequências. E disse, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
Pode ser que ele sentisse já saudades de seus discípulos, que pronto estaria longe deles fisicamente. Como você agiria com sua família e com seus irmãos se soubesse que você está em suas últimas 24 horas de vida? Como agiria? Como falaria? Como atuaria? Então, naquele momento, Jesus atuou, os amou até o fim. O que é amor? Vai ser muito simples. Amor é pensar no outro. Egoísmo é pensar em mim. Amor é esforçar-se criativamente para satisfazer as necessidades dos outros. Amor é lavar seus pés. Isso é amor. Não ficar com um abraço, com as palavras bonitas. Oh, irmão, te amo muito. Tá bom, mas isso não é. Amor toma a iniciativa. Lava os pés. Amor é servir. Quem serve, ama. Quem ama, vai servir. Amar é colocar-se o avental de servo. O amor lava ao irmão. O irmão está sujo. O amor lava. Quem não ama, suja ao irmão. Como? Sim. Você pode sujar ao irmão. Como? Falando mal dele. Temos uma costume maldita. Costume maldito. Falar mal do ausente. Muito fácil. Você está difamando. Se o que fala é verdade, pode ser. Pode ser um exagero. Pode ser uma mentira. Então, é a falta de amor que cria fofocas. Falar mal do ausente. O amor é tudo o contrário. Se o irmão está sujo, está em pecado, você ora por ele. Você chora por ele. Você se aproxima a ele. Sozinho, como nos instruiu Jesus. E com humildade e amor, você repreende a ele, corrige a ele, está lavando a ele. Amém? Isso é o amor. Lavar, limpar. Aquele que ama, interessa-se pelos outros. Quem não ama, ignora ao irmão. Se seus pés estão sujos, é assunto dele.
Ele pode lavar seus próprios pés. Não. Jesus não falou isso. Jesus, sendo muito lógico, organizado, podia dizer: bom, gente, o escravo não está, então aí está a água, aí está a toalha, então cada um se lava seus pés. Isso não é igreja. Isso é uma sociedade individualista. Igreja é irmandade, amor, serviço. Amém? Essa é a comunidade que Deus quer. E Jesus conclui o capítulo 13 dizendo: um mandamento novo vos dou. Amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Então, nos bastidores, por que Jesus lavou os pés a seus discípulos? Porque os amou. Amém? Mas tenho duas respostas mais. Um pouco de paciência. A segunda razão porque Jesus lavou os pés, porque Jesus não tinha complexo de inferioridade. Sabia isso? Está no texto. Não inventou nada. Diz o versículo 3: sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Sabe por que nós demoramos em servir, em lavar os pés aos outros? Porque temos complexo de inferioridade. O discípulo, algum discípulo haverá pensado: o escravo não está, eu poderia lavar os pés, mas se depois eles acham que lavei bem os pés, vão dizer: descobrimos qual é tu dom. Veja, é simples. De Adão e Eva para aqui, todos temos complexo de inferioridade. Porque nós somos aquilo que temos que ser, todos. E queremos esconder nossos complexos de inferioridade, ocupando cada vez um lugar mais alto. Com que estamos lutando? Com nosso interior. Jesus não tinha esse problema. Ele sabia que o Pai tinha dado a ele quantas coisas? Todas as coisas em suas mãos. E que ele via de Deus e a Deus voltava. Irmão querido, irmã, você sabe, para acabar com todo o complexo de inferioridade, você o que precisa? Crer que Deus te escolheu.
antes da fundação do mundo, e que te predestinou para a adoção de filho de Deus. Deus te escolheu para que você seja seu filho, seja como Jesus. Deus te fez filho dele e herdeiro de todas as coisas, junto com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Acaba com teus complexos de inferioridade. Sê o primeiro em servir, em lavar os pés, em tomar a iniciativa, sacrificar a você. Se você tem certeza que é você, você não vai ter problema em servir. Amém. Pedro disse: não, nunca me lavarás os pés. Ah, Simão, o que eu faço? Você não pode entender agora, mas depois vai entender. Queridos irmãos, muitas coisas acontecem em nossa vida que não conseguimos entender agora. Pedro certamente compreendeu o que lá aconteceu depois que foi cheio do Espírito Santo. Foi então que ele teve uma visão completa do que significa seguir a Cristo e se tornou um servo de seus irmãos até o fim de seus dias. Amém? Assegura tua identidade. Você é um filho de Deus Altíssimo. Você é uma filha de Deus. Amém? Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Você pode fazer qualquer serviço sem nenhum complexo de inferioridade. Louvado seja o Senhor. E há uma razão mais para finalizar. Veja, porque Jesus lavou os pés de seus discípulos. Primeiro, porque os amou. Segundo, porque ele não tinha complexo de inferioridade. Terceiro, Jesus não permitiu que o seu estado anímico, você diz em estado anímico, seu estado de ânimo, como é? Seu ânimo, não é anímico, seu estado de ânimo paralisasse seu serviço. Veja bem, como estava Jesus? Versículo 2 diz que Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Versículo 18 diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E versículo 21, tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus estava triste, muito triste, turbado em seu espírito. Declarou a todos que um deles o trairia. Que momento!
mas não permitiu que sua tristeza paralisasse seu serviço. Amém? Você está triste alguma vez? Eu também. Às vezes estou muito triste. Muito triste. Mas não vou ligar meu serviço a meus irmãos, ou a Deus, ou a família, com meu estado de ânimo, com minha tristeza. Vou desvincular. Amém? Às vezes, oro com entusiasmo, e às vezes a tristeza me abala, e não tenho ganas de orar. Mas não vou parar de orar, porque estou triste. Amém? Às vezes tenho entusiasmo para ir a pregar, outras vezes não. Sou um ser humano, igual que você. Jesus também, Ele não se disfarçou de homem, se fez homem, deixou sua condição divina e padeceu, foi tentado em todo segundo nossa semelhança. Ele se fez homem, e aí estava ele turbado em seu espírito, triste. 3 anos com Judas e com os outros 11. E um de seus discípulos ia trair. Quem suporta com alegria essa situação? Mas não permitiu que sua tristeza impedisse lavar os pés. Amém? Ele igual lavou. Amém? Se você aprender isso, vai aprender uma coisa muito importante em tua vida. Seu estado emocional pode flutuar, mas seu serviço não. Seu estado emocional pode estar acima e baixo, mas seu amor não. Porque amar é uma decisão. Servir é uma decisão. Perdoar é uma decisão. E nós não vamos a poder, não vamos a paralisar-nos por nosso estado emocional. Temos que superar qualquer desconforto interior, priorizar as necessidades dos outros e não nossos sentimentos. Em tempos difíceis, não devemos deixar de servir. Não podemos deter-nos na missão. Ao mundo que nos espera, temos que pregar o Evangelho a toda criatura, com ganas ou sem ganas, porque a missão nos foi entregada, temos que obedecer ao Senhor. Eclesiastés 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Aquele que está sempre mirando, não, você tem uma responsabilidade. Não permitamos que nosso humor nos paralise. Devemos servir nos dias difíceis e nos dias fáceis, com chuva ou com sol, com os amáveis e com os difíceis. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Amém? A vida cristã não é simplesmente uma imitação de Cristo. A vida cristã é Cristo. Amém?
é Cristo. Cristo em nós. Ele é mesmo. Ele não muda. Hoje, ontem, pelos séculos. Ele hoje em nós. Está vivo. Amém? Está presente. E Ele em nós sempre quer ser o primeiro em servir a família, servir aos irmãos, servir ao mundo, servir a todos. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus nos revelou o mistério do Pai. Qual é? Que sejamos uma comunidade de discípulos semelhantes a Jesus. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.